Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós damos início a mais um dos grandes capítulos do estudo da física. Falaremos hoje então sobre ondulatória. E o que é a ondulatória? A ondulatória é o ramo da física que estuda as ondas. Então, quando nós jogamos uma pedra num lago e nós observamos aquelas ondulações, aquilo lá, esse fenômeno, ele é explicado ou ele é estudado pelo ramo da física chamado ondulatória. Nós temos as ondas que se propagam nos meios físicos, como as ondas que se propagam na superfície da água. Temos também as ondas sonoras, que também se propagam no meio conhecido como ar. E temos as ondas eletromagnéticas, que são as ondas que não precisam de um meio para se propagar. Elas se propagam no vácuo e são as ondas luminosas ou as ondas de radiação e outras mais que nós veremos ao longo desses capítulos e dessas próximas videoaulas. Então, a ondulatória é um dos grandes ramos da física. Nós já falamos da mecânica, falamos do eletromagnetismo, tivemos as nossas videoaulas sobre termologia, e agora estamos dando início à ondulatória. E a ondulatória estuda as ondas. E elas podem ser de origem eletromagnética, como a luz e as radiações, ou ondas mecânicas também, como a água e o som. E para que a gente possa entender todos os fenômenos da ondulatória, nós vamos dividir aqui em três grandes blocos. O movimento harmônico simples, depois nós estudaremos a parte de acústica, que está relacionado à propagação das ondas sonoras, e depois a parte mais geral das ondas, principalmente as ondas eletromagnéticas, nós veremos nesse terceiro capítulo. Dentro do movimento harmônico simples, o que nós vamos estudar? Nós estudaremos movimento periódico e movimento oscilatório. Vamos entender as funções horárias desse movimento harmônico, ou seja, como que nós descrevemos a posição, a velocidade e a aceleração de um objeto, descrevendo um movimento harmônico simples em função do tempo, por isso que a gente tem aqui funções horárias, ou seja, em função do tempo. Veremos quais são as forças envolvidas no movimento harmônico simples e veremos dois sistemas também bastante característicos deste processo. O sistema massa-mola e o sistema de um pêndulo simples. Vamos começar aqui pelo movimento periódico e o movimento oscilatório. O movimento periódico é aquele movimento repetitivo. É aquele que acontece, e acontece, e acontece, e acontece. Ou seja, ele é caracterizado quando a posição, a velocidade e a aceleração elas se repetem em intervalos iguais de tempo. Ou seja, a cada intervalo de tempo, e cada um do movimento tem o seu intervalo característico, tanto a posição, quanto a velocidade, quanto a aceleração são iguais. Elas voltam a ser iguais depois de um determinado espaço de tempo. Então aqui nós temos dois exemplos. Aqui. Nós temos um menininho aqui no seu balanço. Então se você observar aqui, de tempos em tempos, ele volta aqui para a mesma posição inicial. Voltou, 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 e cada vez que ele está nessa mesma posição, tanto a posição, quanto a velocidade, quanto a aceleração dele neste mesmo ponto, são sempre iguais. Eu poderia observar aqui nesse ponto mais baixo. Sempre que ele passa desse ponto mais baixo, eu tenho de novo velocidade, posição e aceleração com os mesmos valores. Outro movimento periódico, a gente pode olhar aqui, os ponteiros do relógio.
de tempos em tempos, o ponteiro maior ele passa aqui pelo 12 ou ele passa aqui pelo 1, mas de tempos em tempos, né? De uma em uma hora, se o seu relógio estiver correto, ele passa aqui pelo número 12. O ponteiro menor também descreve um movimento periódico, só que mais lentamente. Ele volta para a mesma posição a cada 12 horas. Então, o que é característico neste movimento periódico? A gente chama aqui, a gente denomina que ele acontece em ciclos. Cada vez que o menininho vai e vem, ou seja, que ele retorna à posição inicial, você completou um ciclo. Cada vez que o ponteiro dá uma volta aqui no relógio, ele também completou um ciclo. E o tempo para que você possa completar cada ciclo é o que é denominado de período. E como que a gente calcula o período? Eu observo o movimento. E vou observar esse movimento durante um determinado tempo, ΔT. Tem que ser um tempo suficiente para que eu veja acontecer vários ciclos. Então eu vou ficar observando esse menininho no balanço e vou ficar contando quantas vezes o movimento se repetiu, ou seja, quantas vezes ele voltou para o ponto inicial. Então ele voltou aqui, ó, 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. E aí eu consigo calcular o período, que é o tempo para cada ciclo. Se ele demorou 10 minutos para completar 5 ciclos, o período é 10 minutos dividido por 5, ou seja, 2 minutos por ciclo. Então a gente tem aqui que o período, né, seria 2 minutos. Aqui, ó, qual é o período do ponteiro do relógio, né, do ponteiro maior? Ele completa um ciclo a cada hora. Então o período é 1 hora. E o período do ponteiro menor, ele completa um ciclo a cada 12 horas. Então 12 horas dividido por 1, 12 horas é o ciclo, ou é o período, né, do ciclo do ponteiro menor. No sistema internacional, a gente usa sempre o segundo como medida de período. Outra grandeza importante nos movimentos periódicos é a frequência. E vamos lá, vamos desmistificar a frequência. Se você for perguntado com que frequência você assiste um vídeo, você pode dizer, eu assisto 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Com que frequência você vai à aula? Você vai à aula 5 vezes por semana? Ou seja, frequência é a quantidade de vezes que, no nosso caso, um movimento ocorre em uma unidade de tempo. Então, é muito simples para calcular a frequência, só tem que observar de novo quanto tempo demorou eu fiquei observando e quantas vezes o movimento se repetiu. E a frequência é o número de vezes dividido pelo tempo que eu fiquei observando. Então, se eu observar você indo à aula durante uma semana inteira e você foi à aula 5 vezes, 5 dividido por uma semana, a sua frequência é de 5 vezes por semana. E a unidade que acontece, que a gente usa no sistema internacional, é sempre o Hertz, que significa uma vez por segundo. Uma coisa importante aqui, quando a gente está falando entre frequência e período, não sei se vocês observaram, mas tanto para calcular a frequência quanto para calcular o período, eu observo as mesmas grandezas. O intervalo de tempo em que ele ocorreu e o número de repetições que ocorreram neste intervalo de tempo. O período e a frequência nada mais são do que a razão entre o tempo que se passou e o número de repetições, e a frequência é o número de repetições dividido pelo tempo, ou seja, um é o inverso do outro. Ou seja, a gente pode escrever que período é 1 sobre a frequência, ou frequência igual a 1 sobre o período. Período é o tempo que leva para dar uma volta, e frequência é o número de voltas que eu dou por unidade de tempo. E agora,
A gente já falou sobre movimento periódico, agora nós falaremos sobre o movimento oscilatório. O que é isso? Movimento oscilatório é aquele que, quando o sentido do movimento ele se alterna periodicamente, porém a trajetória é a mesma para ambos os sentidos. Ou seja, deste lado de cá e deste outro, do lado esquerdo e do lado direito, você pode ver que esse pêndulo descreve a mesma trajetória. Ele ora está de um lado, ora está de outro, mas é sempre o mesmo percurso que ele vai descrevendo aqui ao longo do tempo. É isso que a gente dá o nome de movimento oscilatório. É o caso dos pêndulos, como a gente está vendo aqui, e também das cordas, das guitarras e dos violões. Se você ainda não teve a oportunidade de observar como que uma corda vibrando ela se move, aqui você tem em câmera lenta, mas ela se move desta forma. Ela tem os pontos onde ela está fixa, são chamados nós, e ela vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. E é assim que a corda de um violão ou de uma guitarra produz som. Aqui você está vendo, você vê que ela possui vários nós. Aqui ela fica oscilando para cima e para baixo. Aqui você só tem dois nós, um em cada extremidade. Aqui ela está oscilando em vários nós. E agora nós já sabemos tudo o que a gente precisava saber das definições básicas do movimento harmônico simples, que é o movimento periódico e o movimento oscilatório. Vejo vocês na próxima videoaula.